Bem-vindos a mais um programa. O tema de hoje é crise europeia e mudanças globais. O mundo ainda não superou a crise econômica de 2008, originada nos Estados Unidos. Até esse ano, as crises eram apanágio dos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. A crise de 2008 afetou, em primeiro lugar e de forma mais profunda, os países desenvolvidos, com seus reflexos imediatos em todas as economias. Entre eles, a crise de 2008 foi muito severa para os países que formam a União Europeia. O foco desse programa será refletir sobre a crise econômica que afetou a Europa e sobre as mudanças que ela provocou na economia dos demais estados. No terceiro bloco do programa, vamos analisar o último atentado terrorista, covarde e desumano, perpetrado pelo Estado Islâmico contra Paris, um dos símbolos da civilização ocidental. O nosso convidado é o professor Clélio Campolina Diniz, ex-reitor da UFMG e ex-ministro de Ciência e Tecnologia. Bem-vindo, professor, um grande prazer tê-lo aqui. O prazer é muito meu, muito obrigado pela oportunidade. E é uma alegria recebê-lo, ele está voltando exatamente de um pós-doutoramento na London School, onde exatamente se dedicou à discussão desse tema, né? Mas vamos começar fazendo uma comparação com a crise de 2008 e a crise de 1929. Que semelhanças e diferenças existem entre elas, professor? Não, a crise de 1929 foi uma crise que afetou fundamentalmente os Estados Unidos, com pouca repercussão internacional, apenas nos países que eram exportadores, principalmente de alimentos e matérias-primas para os Estados Unidos. Como o Brasil, né? Como o Brasil, foi muito afetado, principalmente pela exportação de café. A crise de 2008 tem uma outra natureza. Primeiro, o mundo está integrado do ponto de vista do sistema financeiro, na ordem global, e a crise americana foi generalizada e transferida para todos os países à escala mundial. E principalmente os países mais frágeis, no caso, a União Europeia, que já vinha com grandes dificuldades em função da maneira que foi criada a moeda única, em função da diversidade existente entre os países que compõem a União Europeia e, mais recentemente, também pela competição econômica com a ascensão asiática. Que outros fatores explicam exatamente que a crise tenha sido mais grave na Europa? Porque nós sempre ouvimos e analisamos a Europa como um Estado desenvolvido, uma economia relativamente forte, não é isso, A Europa é o berço da civilização ocidental, inclusive a própria economia americana foi construída pelos imigrantes europeus. Era um país consolidado, a Europa construiu um estado do bem-estar muito significativo, com políticas sociais depois da Segunda Guerra Mundial, mas a Europa enfrentou dois grandes problemas. Em primeiro lugar, a própria diversidade, como eu disse, da Europa. Nós hoje, para falar em União Europeia, nós temos que dividir a Europa pelo menos em 4 grandes blocos. O Reino Unido, que é uma economia com uma certa autonomia, inclusive não entrou na moeda única, continua tendo uma moeda muito forte, que é a libra esterlina, é uma parceira permanente dos Estados Unidos. A Europa do Norte, quer dizer... Os países nórdicos. A Alemanha e os seus vizinhos, os países nórdicos e também os países próximos à Alemanha, a Áustria, a Holanda, a Bélgica, a Dinamarca. Tem uma outra dinâmica muito mais forte. Nós temos a Europa do Sul, a Europa do Mediterrâneo, onde a crise foi muito mais severa. Seria o terceiro grupo? Esse seria o terceiro grupo. E o quarto grupo são os países do leste europeu, da extinta União Soviética. Então, a Europa é muito diversa, já vinha com dificuldades e a crise a atingiu de maneira muito dramática, inclusive com essa variável nova, que já era uma dificuldade para a Europa, que é enfrentar a competição asiática, principalmente chinesa. A criação do euro foi um pouco precipitada, como muitos analistas dizem, professor? A Europa estava relativamente bem, daí a decisão de antecipar a criação da moeda única. A posteriori, hoje, todas as análises mostram que foi uma decisão um pouco precipitada. Os países tinham condições econômicas muito diferenciadas, tinham produtividade diferente, então se criou uma moeda única sem criar orçamento único e eliminando a possibilidade de fazer ajustes cambiais, que é a maneira que todos os países têm para ajustar as suas relações internacionais. Então,
a conclusão que se tem hoje é que a forma que se criou a moeda única foi equivocada. Teria que ter um orçamento único para toda a Europa. É muito difícil, porque os países ricos teriam que transferir muito recurso para os países pobres. Teria que perder um pouco a sua autonomia de gestão nacional e transferir tudo isso para um parlamento único, para um banco central único, com um orçamento único. Então, muitos países não toparam fazer isso. A Inglaterra, em primeiro lugar, nem sequer concordou em entrar na moeda única, e os países mais ricos, a Alemanha e a própria França também não quiseram fazer orçamento único e tolheu os países de ter autonomia cambial. E a diferença de produtividade era muito grande. Então, você ajustou os preços com condições de produtividade muito diferentes. Então, isso levou a uma crise fiscal generalizada, principalmente dos países do Mediterrâneo, no Portugal, Espanha, Itália, Grécia, que é o que a imprensa divulga permanentemente, e também da Irlanda. Perfeito. Com esse engessamento dos países pelo euro, que compõem a União Europeia, que estratégia a Europa, então, adotou exatamente para enfrentar a crise de 2008, professor? A Europa não teve muita autonomia para enfrentar essa crise, inclusive porque ela tinha muitas divergências internas, e tem muitas divergências internas. Veja o que aconteceu agora com a crise grega. A Grécia quase foi expulsa do euro. Só não foi expulsa porque acabou aceitando a imposição da chamada Troika, que é o FMI, tá certo? A União Europeia e o Banco Central Europeu. E, portanto, não teve autonomia. E, em segundo lugar, aquilo que eu já disse, a Europa, o Ocidente passou a enfrentar uma competição muito severa. Inicialmente, a grande ascensão coreana, porque o Japão vinha também numa situação de dificuldade econômica, de Taiwan, mais recentemente, a grande expansão chinesa, a expansão indiana. Então, há teses que advogam que o centro econômico do mundo será transferido do Ocidente para o Oriente, tendo a China como a referência central. Eu acho que um bom indicador dessa dificuldade contemporânea é a Aliança do Pacífico, o Acordo do Pacífico, recentemente, que toma alguns países da América, 3 países da América do Sul, que é o Chile, o Peru, e o México, mais Estados Unidos, e praticamente todos os países asiáticos, à exceção da China. Então, isso é um indicador que os Estados Unidos estão enfrentando a competição chinesa com muita preocupação, mas não querem destruir a China. A China é o maior credor da dívida americana, é um grande parceiro comercial, é uma disputa de hegemonia, uma disputa de poder. Perfeito. Com a segunda economia do mundo, né? No segundo bloco, nós vamos trabalhar as consequências da crise nos demais países, nos Estados Unidos e também nos países emergentes. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos. O nosso tema é crise europeia e mudanças globais. No primeiro bloco, nós situamos a crise, as características dessa crise e por que ela afeta muito mais a União Europeia do que propriamente os outros países. Já deixamos no ar que, nesse bloco, nós vamos examinar os efeitos da crise nos demais países. Vamos começar exatamente pelos Estados Unidos, aonde se originou a crise e qual a estratégia dele para superá-las, porque eles já estão praticamente com a crise superada, já retomando um pouco o crescimento da economia. É isso mesmo, professor? Exatamente. Os Estados Unidos gestaram e distribuíram a crise à escala mundial, mas ao contrário da crise de 29, que levou a economia americana a perder quase 2/3 da sua produção, essa crise, os efeitos foram muito menores, inclusive porque, pela estratégia americana, eles criaram um novo sistema de governança global, de distribuir a crise para todos, que é o G20. A governança global vinha sendo feita pelo G8. Depois tiraram a Rússia, ficou G7. E ao crescimento da China, crescimento do Brasil, da Arábia Saudita, da África do Sul, da Turquia, levou à ideia de que não podia mais ter uma governança apenas dos 7 países, inclusive porque alguns estavam muito enfraquecidos, como é o caso da Itália. Então foi uma estratégia de coordenação global, o G20, tá certo?
para distribuir as responsabilidades da crise à escala mundial. Agora, é importante dizer que a periferia, a crise foi muito mais profunda antes da crise geral de 2008. Na década de 90, por exemplo, houve crise generalizada na maioria dos países periféricos. Sim. A crise agora foi uma crise do centro do capitalismo, nos Estados Unidos e sendo levado para a Europa e também para o Japão. E os Estados Unidos, de uma maneira muito sábia, criaram uma nova governança global para compartilhar as responsabilidades. Perfeito. Os Estados Unidos é também o berço do neoliberalismo, né? Mas com a crise, quem resolveu a crise foi o Estado. Isso é que é feito do neoliberalismo hoje, professor? Isso é um paradoxo, porque os Estados Unidos venderam o neoliberalismo, principalmente para a América Latina, e eles foram vítimas do próprio neoliberalismo pela quantidade de dinheiro, a liberação do mercado financeiro, do mercado de capitais, criou essa anomalia chamada Prime, a disfunção da Prime, que levou, digamos, a uma bolha financeira nos Estados Unidos, inclusive quebrando o Lehman Brothers, que foi o primeiro banco a entrar em falência, e isso aí sendo generalizado para o mundo como um todo. E, sabiamente, os Estados Unidos chamou todos os demais parceiros para compartilhar a crise. Mas, ao contrário da proposta neoliberal, que é menos intervenção do Estado, no momento de crise, o Estado foi chamado para salvar o sistema, tanto nos Estados Unidos como nos demais países periféricos. Perfeito. A crise também ajudou a deslocar o eixo econômico do Atlântico Norte para o Pacífico, né? Em que medida, digamos, essa transferência da economia do Atlântico para o Pacífico mudou também a geopolítica americana no mundo? Eu acho que a ascensão asiática ela já vinha sendo feita já desde a Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos, por exemplo, bombardearam o Japão, mas a primeira coisa que os Estados Unidos fizeram depois da Segunda Guerra Mundial foi abrir o mercado para os produtos japoneses e depois da Guerra da Coreia também abriu o mercado para os produtos coreanos, inclusive sem investimento direto americano ou estrangeiro na Coreia. Isso porque naquele momento a União Soviética estava muito forte, havia tido a Revolução Chinesa e, portanto, um Japão ou uma Coreia socialista desestabilizaria o sistema político mundial. O enfrentamento do socialismo, capitalismo naquele momento da Guerra Fria estava muito forte. Então, os Estados Unidos ajudaram a recuperar a Ásia, mas em seguida você tem um fenômeno novo, que é a ascensão chinesa, que é algo brutal. Eu estou viajando à China pela 10ª vez nesse domingo, tá certo? Para participar de seminários, etc. É algo realmente impressionante a capacidade que a China está tendo de fazer ciência, de fazer tecnologia moderna e de enfrentar a competição mundial com grande superávit, com saldo. E os demais países da Ásia também. A Índia hoje é um país que tem crescimento muito forte, com conhecimento científico. Os países menores, tipo Taiwan, Singapura, Malásia, todos eles estão crescendo. Então, há hipótese que o eixo econômico do sistema global estaria sendo transferido do mundo ocidental, liderado pelos Estados Unidos, para a Ásia. Agora, é importante dizer que uma transferência dessa não se faz no curto prazo. Para ter hegemonia econômica, é preciso ter moeda forte, exércitos fortes, ciência forte, sistema financeiro forte, língua generalizada à escala mundial, padrões culturais assimilados. E, portanto, a Ásia ainda não tem essas condições, mas poderá criá-las. Mas a China, com as 4 revoluções, é candidata a isso, não é isso, professor? A China é candidata a isso porque, do ponto de vista do poder mundial, tem 2 variáveis muito importantes: território e população. Por isso que você não vê, por exemplo, tem muitos países ricos e importantes, como é o caso da Suécia, como é o caso da própria Suíça, mas eles não têm poder na dinâmica da geopolítica mundial. Para ter poder na dinâmica da geopolítica mundial, tem que ter território e população. E é por isso que foram criados os BRICS, o chamado acrônimo dos BRICS, os países em desenvolvimento, que tem grande território, grande população, e estava num estágio de desenvolvimento que poderia alcançar uma etapa mais avançada, que é exatamente o Brasil, Rússia, Índia, China e a África do Sul. Que dizer da Rússia, professor? Segunda potência mundial na época da Guerra Fria, e hoje a que se reduziu? A Rússia, do ponto de vista econômico, não tem força.
Inclusive a Rússia não conseguiu, a Rússia tem ciência, a Rússia tem conhecimento tecnológico, mas utilizou esse conhecimento fundamentalmente para a atividade militar. Ela não conseguiu criar um sistema econômico moderno, tá certo, inclusive para produzir bens e produzir serviços para o seu conjunto da população. Mas a Rússia continua sendo um poder militar muito forte, acabou de fazer demonstrações do mundo com a eficiência dos seus bombardeios nos pontos críticos do Estado Islâmico, enquanto os Estados Unidos, inclusive, cometeram um grande erro, que foi bombardear um hospital por erro, porque ninguém bombardeia o hospital a menos que seja loucura. Claro. Então a Rússia economicamente ela não é forte, mas ela é um poder militar. Tanto é que a imprensa de hoje está toda ela demonstrando, inclusive um enfrentamento que estava havendo entre a Rússia e os países ocidentais, hoje estão todos de braços dados com o Putin. Quem viu a imprensa de hoje está vendo o Obama risonho e pegando a mão do Putin. Perfeito. No terceiro bloco, nós vamos trabalhar qual o papel da Europa nessa nova geopolítica mundial e quais os efeitos dos atentados de Paris, exatamente na recuperação econômica e também na geopolítica mundial. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta. O nosso tema é crise europeia e mudanças globais. Nós, nos dois blocos anteriores, falamos da crise, a estratégia da crise, tanto americana quanto europeia, para sair propriamente da crise, e também as mudanças globais que essa crise significou numa economia completamente integrada, como é a de hoje, com a globalização. Já deixamos no ar o que seria o tema para iniciar esse bloco. Qual o papel da Europa nessa nova geografia econômica mundial, professor? Primeiro, há uma ideia de que uma estabilidade mundial passa também por uma estabilidade da Europa. Sim. Há, inclusive, todas as teses convencionais da geopolítica mundial que dizia que quem dominasse o coração da Europa dominaria o mundo. Agora, tem uma série de fatores novos. A Europa colonizou o mundo no antigo sistema colonial, tá certo? A América Latina, toda a América foi colonizada pela Europa, a África foi dividida, a intervenção inclusive na Ásia, a intervenção no mundo árabe. Então eu acho que essas coisas criaram uma série de condicionantes de revolta, de insatisfação. E mais recentemente eu acho que tem 3 episódios que ampliaram o conflito mundial. Primeiro, a intervenção no Afeganistão, enfrentamento americano-União Soviética, que deixou resultados muito dramáticos. Segundo, a destruição do Iraque. Eu não estou aqui defendendo o Saddam Hussein, que era um ditador, mas eu não acredito que se construa a liberdade pela força. Claro. Você tem que construir a liberdade pela persuasão e pelo convencimento. Foi lá e destruir o país, deixou essa situação dramática, e mais recentemente na Líbia. Foi lá e destruir a Líbia. Também o Gaddafi era um ditador, mas o país estava funcionando. Então você criou hoje uma situação de profunda miséria, imigrantes morrendo de maneira faminta, as famílias inteiras com crianças. Esse é um drama contemporâneo. Não há hoje um enfrentamento de regimes políticos entre socialismo e capitalismo. Os países, então, socialistas, hoje todos se transformaram em países capitalistas. A própria Rússia é um país capitalista, a China é um país capitalista, mas existem os dramas sociais que ficaram para trás. E o mundo árabe hoje está demonstrando essa revolta e essa insatisfação com um condicionante novo, uma variável nova, que é o peso das religiões e da cultura. Então ninguém sabe o que vai acontecer, e eu temo que isso possa ser a porta para uma terceira guerra mundial, num estágio de desenvolvimento científico e tecnológico que está hoje, que poderia levar à própria destruição da humanidade. Né? Deve-se lembrar também que a invasão do Afeganistão e, sobretudo, do Iraque, e pela destituição do Saddam Hussein, criou as condições exatamente para o surgimento do Estado Islâmico. É isso Sim, mesmo, professor? Perfeitamente. Eu não sou especialista nisso, mas o Estado Islâmico, os países estavam sendo administrados e coordenados, administrando os seus conflitos políticos e religiosos internos. À medida que você destruiu os poderes constituídos, você deu a oportunidade de criar esse movimento radical,
tá certo? Que é o Estado Islâmico, que é hoje, inclusive, levar uma situação singular. Pela primeira vez na história, até onde eu sei, um Estado-nação declara guerra a uma parte da população de um outro país, não ao país. Essa chamada declaração de guerra ao Estado Islâmico, não à Síria. Perfeito. Qual a racionalidade dessa declaração de guerra? A gente combate o terrorismo com declaração de guerra, professor? Eu, pessoalmente, sou um idealista, tenho utopias, tenho desejos. Eu luto pela construção de caminhos pacíficos para a emancipação da humanidade, não pela violência, pela guerra e pelo conflito. Infelizmente, é isso que nós assistimos na história mundial. Mas eu continuo defendendo as minhas ideias, que é a busca do caminho pacífico, da persuasão, do convencimento, do diálogo e, antes de tudo, de respeito aos direitos dos outros, porque existe em toda a legislação a chamada autonomia de um povo, autonomia de uma nação, e os estados intervêm de forma brutal e violenta na destruição de outros regimes políticos e as consequências estão postas hoje. Quais as consequências do atentado de Paris na economia europeia que estava exatamente em recuperação? A economia europeia tem muitos dramas, e um deles é exatamente uma nova divisão ideológica dentro da Europa entre os movimentos conservadores e os movimentos progressistas. Antes se dizia movimento de esquerda e de direita. Eu acho que a denominação esquerda e direita hoje está um pouco ultrapassada, que nós temos que construir novos paradigmas de organização social. O socialismo não deu o resultado que se esperava e o capitalismo selvagem, com tanta desigualdade, não é o que a humanidade quer. Então eu acredito que nesse momento as pessoas mais lúcidas estão procurando caminhos de construir alternativas de organização social. Agora, isso não pode ficar só na cabeça de intelectuais. Isso só tem sentido se virar movimentos políticos e sociais. E, nesse momento, a Europa está vivendo esse drama, o fortalecimento dos movimentos conservadores e, por incrível que pareça, contra o movimento de integração social. Há um movimento forte contra os imigrantes. Esse movimento está na Europa, está na maioria dos países europeus mais desenvolvidos, porque são pessoas famintas que chegam e a própria classe trabalhadora europeia, uma parte dela, vota hoje nos movimentos conservadores contra os imigrantes. O que aconteceu na Inglaterra nas últimas eleições, em que havia a hipótese do Partido Trabalhista ganhar a eleição ou fazer uma colisão, e o Partido Conservador ganhou a eleição no primeiro turno de forma sozinho. Com o atentado terrorista de Paris, o Estado Islâmico também se torna um player da nova política e geopolítica internacional? Esse é um problema complicado, porque o Estado Islâmico ele está distribuído através de imigrantes. Você pode ver que hoje em todos os estados europeus você tem pessoas originárias da área islâmica, descendentes sanguíneos, que seguem religião e, portanto, dentro dos estados europeus hoje você tem uma forte presença de pessoas muçulmanas, jihaditas, radicais, islamitas e, portanto, esse é um conflito interno também para os países. Observe o que aconteceu na França há 1 ou 2 anos, quando se proibiu o uso das vestimentas muçulmanas, a burca, o chador. Isso criou uma grande reação social dentro desses países também. Perfeito. Como explicar o silêncio da China diante desses acontecimentos e dos seus desdobramentos, professor? Primeiro é o seguinte, eu acho que é importante explicar o relativo silêncio americano. Os Estados Unidos fizeram 3 desastres recentes: Afeganistão, tá certo? Iraque e Líbia. E, portanto, eles estão com dificuldades em aceitar a intervenção de ocupação terrestre. E, portanto, a primeira coisa que precisa ser analisada, isso é a posição americana. Em segundo lugar, a Ásia está numa posição confortável. Isso é um problema do Ocidente, não vamos nos meter nisso. Deixa ele se autodestruir, porque isso para nós também pode ser positivo. Perfeito. Já estamos no finalzinho do programa. Alguma previsão, alguma saída para essa crise, professor? Infelizmente, eu não sei. Eu acho que
as forças sociais é que vão determinar os rumos. Então, cada um alimenta os seus desejos, as suas esperanças. Eu espero que o mundo tenha um pouco mais de juízo e que encontre caminhos pacíficos e mais solidários pela pobreza, pela desigualdade. Quando a gente vê essas nuvens de pessoas famintas caminhando na busca da sobrevivência física, da sobrevivência material, isso é triste e dramático. E, portanto, nós estamos diante de um momento muito crítico na história da humanidade e com um estágio de desenvolvimento tecnológico militar muito avançado, com armas de destruição em massa e, portanto, há muitos riscos sendo colocados. Eu espero que a gente encontre caminhos mais serenos, de maior entendimento para a busca dos entendimentos. Eu estou viajando também na próxima semana para o Irã, onde irei fazer duas conferências sobre política científica e tecnológica no Brasil e tenho amigos lá, inclusive coautores, vou aproveitar para ver qual a leitura que está sendo feita do outro lado. Perfeito. Professor, queria agradecer sua presença aqui, seus esclarecimentos, desejar de boa viagem, bons estudos. E a você, telespectador, trouxemos mais uma reflexão importante do momento decisivo que o mundo vive. Lembrando exatamente os princípios da República, da liberdade, da igualdade e da fraternidade dos povos e da autodeterminação. E a você, telespectador, que sempre nos acompanha e nos prestigia, muito obrigado pela sua audiência e até a semana que vem.